E começando mais um Nerdverso Cast, eu sou o Leandro Viana, bora falar do episódio 2 do Cavaleiro dos Sete Reinos, e sim, ele está aqui do meu lado, o Marcelinho, vai comentar todos os detalhes, e já me diz aí, Marcelo, o que tu achou desse episódio ter ali os seus 31 minutos, Marcelo, rapidinho dessa vez? Bem rápido, cara, bem rápido e leve, né? É um episódio bom de assistir. Eu gostei bem, achei bem legal. A gente tem ali, né, agora o desenvolvimento um pouco da história, né, da relação do Duncan e do Egg, ali construindo sua amizade, né, através de linhas tortas. E a gente tem também Stargate, né, que tu vai trazer mais aí, que tu sabe bastante sobre. E aí, isso para mim é o ponto alto do episódio, né? Então, achei a parte mais massa, assim, de poder ver eles. E até o Duncan indo atrás dos caras, porque ele tá desesperado atrás de alguém para assinar por ele, né? A participação dele na justa. E por que não, né? Os próprios Targaryen, assim. Mas o cara tem que ser muito peito aberto para ter coragem de fazer um troço desse, né, mano? Né? Tem que ser muito ingênuo, eu diria, Marcelo. E lembrando que a série é baseada nesse livro aqui, O Cavaleiro dos Sete Reinos, que será sorteado para um dos membros do Clube Nerdverso. Temos o link na descrição aqui desse podcast, desse vídeo. E para você que está nos vendo pelo YouTube, se você for membro do YouTube, a partir do nível 2 já concorre aí o sorteio deste livro, tá? Mas começamos o episódio 2, hein, Marcelo? O Dunk, ele falando que seu senhor, o Sir Arlan, era diferente dos outros homens, e vem um flashback, Marcelo. Puta que pariu, Marcelo. O tamanho da jeba do Magrão era pro Sir Arlan ser conhecido assim como o Cavaleiro dos Sete Reinos, o maior Cavaleiro dos Sete Reinos. Como é que as pessoas não lembram dele? A mulher na cama, ela deve estar morta, tá ligado? E daí o velho, com puta corte no braço, ele usa um pano sujo. Eu até me admiro que o Sir Arlan não tenha morrido assim mais novo, Marcelo. Cara, achei muito engraçado aquela cena, completamente desnecessária, mas a hora que apareceu eu dei muita risada, porque daí ele pega e até pra segurar é pesado, assim, meu, daí ele começa a fazer, ele começa a mijar lá, eu falei, bah, ô, velho, que é isso, cara, do nada, assim. Então o episódio já começa com uma cena dessas, tá ligado? O primeiro também, porque tu tem toda aquela ideia do tipo, né, pô, o cara tá enterrando amigo, quando vê aparece o cara fazendo um cocô atrás da árvore lá, e agora, do nada, esse episódio começa ele tendo esse flashback do Arlan também. Só que é o velho pelado andando com aquela giromba lá, velho, quase tripé andando na frente da árvore. Ah, muito, muito, muito zoado, cara. Ah, ele é o Kid Bengala da era medieval, eu diria, Marcelo. Exato, Mas exato. temos então ali um pouco de quem foi o mestre do Dunk, um cavaleiro andante, né? Então não fica explícito se ele escolheu essa vida porque ele realmente gostava ou se é porque nunca teve uma oportunidade de ser escolhido por uma casa, né? Mas é importante dizer que nos livros é dito que ele tinha mais de 60 anos quando morreu, tá? Então ele morreu bem velho mesmo para essa época medieval, tá ligado? Mas o Arlan, ele não almejava riquezas e tem todo um texto do Dunk assim pedindo esse reconhecimento. Primeiro vai lá na casa Florent para reconhecer que o Mac, que ele serviu como cavaleiro quando o pai do moleque estava sem visão lá. Depois foi na casa Hayford, lembrando que ele lutou no Campo do Capim Vermelho. Daí no final tem a casa Tyrell, né, conhecida da franquia. Foi ali que ele fala então que o Arlan, o cavaleiro, o senhor da casa Tyrell, falou pro Arlan que um cavaleiro andante era a ponte entre os lordes e os plebeus, e, pô, até faz sentido para mim isso, né? Só que, Marcelo, ninguém se lembra desse tal de Sir Arlan, né? E o espectador que tá vendo ali, que tá igual ao Egg, começa a duvidar, né? Talvez o cara era uma porcaria de cavaleiro ou era um contador de histórias. Por enquanto, no episódio, a gente não sabe, não tem certeza de quem é realmente Sir Arlan, né? Tal, e o Duncan, ele parece que acredita muito nesse seu mestre, né, Marcelo? Porque eu acho que isso é uma coisa legal que a série vai deixando meio que no mistério. Ela vai largando fragmentos, né, através de flashbacks,
Ela vai largando fragmentos sobre quem que era o Arlan. E a gente fica na dúvida, né? Tipo, eu, no caso, fico na dúvida por não ter lido o livro. Aí eu fico, tá, mas será que ele era mesmo cavaleiro? Será que esse velho não era só um velho muito ensaboado, assim, pra tá conseguir enganar todo mundo? Qual é que é? Então, assim, a série vai mostrando esses pequenos fragmentos e ele não tem aquilo que o cavaleiro tem no seu treinamento de cavaleiro, que é as boas maneiras, né? Ele parece um velho muito atirado, assim, e ele não carrega aquela pompa, aquele luxo que os cavaleiros gostavam de demonstrar, todo o orgulho que o cavaleiro carrega, né? Então ele é muito diferente do que a gente está acostumado a ver, de fato, num cavaleiro. Então fica essa dúvida, será que ele era? E ninguém conhece esse cara, no fim das contas? Será que, tipo, não foi, ele não enganou o Duncan pra basicamente ele andar com ele só, servir a ele? E eu acho isso legal, porque vai dando um tom de mistério, não mistério, mas meio que te prende a ponto de tu querer seguir assistindo pra entender melhor o que tá acontecendo ali, né? E eu gostei do Egg falando assim, né, pro Duncan ligar o foda-se, né? Ah, dane-se essa regra maldita aí de que alguém tem que conhecer o Sir Arlan, vai lá, confronta a casa Tyrell, transforma o rabo dele num buraco de lança, né? Então, adoro na série essas crianças desbocadas, tá? Na série eu me divirto muito, na vida real já não gosto, tá, Marcelo? Mas o Egg, ele é atrevido, então ele fica assim até puto com essa obediência do Dunk, só que essa é a realidade que o Dunk conhece, né? Que é servir. Ele sempre foi isso sendo um escudeiro, Marcelo. Exatamente, essa é a realidade que ele conhece. Então agora ele tá tendo um contato maior com a nobreza ali. E ele não sabe nem como agir. Ele não sabe nem como agir. Tipo, se ele fosse de fato um escudeiro de um cavaleiro muito foda, de um cavaleiro bonzão, ele saberia, por exemplo, quando a gente fala, né, no episódio passado que ele entrou na barraca do Baratheon, cara, tipo, ele teria o mínimo de tato de chegar, né, todo com aquela, nossa, não, o senhor me desculpa. Não, ele chegou, não, eu vim aqui pra comer. Ou seja, ele não tem o preparo, até porque o cavaleiro lá, meio que o cavaleiro dele não tinha também. Então é algo que vai meio que se perpetuando, tá ligado? Agora que ele tá começando, quando ele vai nesse torneio de justa lá do Lorde da região, o Ashford, né? De Valfreixo, ele vai para lá que ele vai de fato passar a ter contato com cavaleiros. Então, para ele isso acaba sendo um choque de realidade, né? Acaba sendo um choque de realidade, porque ele viveu ali o tempo inteiro sempre admirando o senhor dele, o velhinho. Só que daí quando vê ele chega lá na cidade, acaba se deparando com aquela galera bem diferente do que ele está acostumado. Então, aqui eu acho que a gente começa a ter uma quebra, talvez, daquilo que o Duncan pensa em relação ao seu senhor, quem que ele era e tudo mais, vai conhecendo um pouco mais sobre ele mesmo depois da morte dele. Né? E até os Targaryens estão em Valfreixo, Marcelo. Então a gente vê uma hora no olhar do Egg que ele tem um olhar de medo, eu diria, tá assustado. Vamos lembrar que o Guri falou que é de Porto Real, então com certeza Egg está devendo algo. E tu que não leu o livro aí, tu gostou dessa surpresa dos Targaryens, da realeza chegando ali, Marcelo? Não sei se quer trazer alguma teoria da tua mente aí também, que tu não leu os livros. Cara, a hora que eles apareceram, eu fiquei, bah, agora sim, cara, né? Porque, pô, eu sou um fã demais da Casa do Dragão, assim. Então, quando apareceu ali Targaryen, eu falei, bah, que é legal, cara. E já tinha dado o sinal deles antes, né? Tipo, a gente vê as moedinhas lá, quando ele puxa a moedinha, tem o dragão entalhado na moeda, né? O dragão dos Targaryen. Eu fiquei, bah, ô, meu, que massa. E agora chega eles lá, os caras tudo com aquele cabelo platinado, assim. Falei, bah, ô, meu. Mas agora que eles chegaram, vai feder. E eles chegam com aquela pompa, né? Os caras tocando trompeta na frente e tudo mais. Então, quando eles chegaram, eu já falei, bah, agora vai feder. Mas tu sabe que eu acabei me surpreendendo, porque eu achei eles muito mais gente boa. Claro, de novo, os caras são altivos, né? A hora que um deles lá chega. Não sei se é o Baylor, ele chega e já olha pro Duncan, o Duncan parado lá no canto e fala, cuida do meu cavalo. Ele fala, mas eu não sou, olha a cabeça do cara, mas eu não sou escudeiro, não sou servo, não sou nem nada. Tipo, cara, tu não responde um Targaryen assim, tá ligado? E aí ele fala, tá, o Sim. que tu é então? Ah, eu sou cavaleiro. Aí ele olha, ele despega a cabeça e fala, realmente a cavalaria já viveu tempos melhores, né? Então, tipo, eles chegam naquela altivez deles já, assim, mas no fim das contas, um deles, ele pelo menos acaba se mostrando um cara bem massa, porque vai acabar ajudando o Duncan. E isso é uma coisa que eu não esperava que acontecesse, sinceramente, mano. Né?
Tá, então aos poucos vamos explicando aí quem é quem na casa Targaryen, pra quem não entendeu, porque o torneio de Valfreixo, que parecia um torneio qualquer, ele ganha outras proporções porque os filhos do rei estão ali. Baelor Targaryen é o primogênito, ou seja, ele é o próximo rei na linha de sucessão, né? Ele é aquele que é o cara legal, depois que a gente vai mencionar, que foi legal com o Dunk. Ele é o Baelor, né? Lembrando que o rei é o tal, não apareceu na série, é o Daeron Targaryen, Daeron o Bom, Marcelo. Tu acha esse codinome o Bom algo legal ou é um puta nome merda pra um rei? Cara, eu vou te falar que se tu olhar através de uma ótica maquiavélica, assim, tipo, o cara que é tratado como bom, ele não tem muito respeito dos seus súditos, assim, né? Respeito, se a gente for ver o respeito através do medo. Mas, assim, ver, ter um rei que é piedoso, um cara que de fato é um cara bom, eu não vejo como uma coisa ruim, na verdade, né? Na história, ao longo da história, isso nunca foi visto como uma coisa boa. Vamos usar um exemplo histórico mais recente, do século XIX. O irmão mais novo do Napoleão Bonaparte, quando Napoleão invadiu a Holanda, ele colocou o irmão dele lá, que era o Louis, e ele ficou sabendo que o Louis ficou conhecido na Holanda como Louis o Bom. E aí ele pegou e escreveu uma carta desse tamanho pra xingar o moleque, falando, cara, eu não quero que te chamem assim, porque senão tu não vai ter respeito de ninguém, ninguém vai te respeitar se tu for considerado uma boa pessoa, as pessoas têm que ter medo de ti, porque ele é um seguidor, né, um seguidor muito, muito ferrenho do Maquiavel, que entende que, tipo, não, cara, tem que impor respeito através do medo, não necessariamente através da bondade. Então eu fiquei pensando um pouco nessa questão, eu pensei na alusão ao Louis ali, justamente pelo fato de será que é bom um rei ser chamado de bom? Será que as pessoas não vão se aproveitar disso? Achei bem massa essa tirada. E talvez nós estamos vivendo uma época de Westeros onde não tem guerras, né? Então talvez o rei nesse momento ele não teve que se estressar com nenhum problema, sabe? Mas Marcelo, agora eu vou explicar um pouco da árvore genealógica dos Targaryens, porque eles são descendentes de pessoas que estão na série A Casa do Dragão. Então, quem não quiser saber de nada, pula aí uns 2 minutos para frente desse vídeo aqui. Mas vamos lá. O Baelor Targaryen, que foi o único que tratou bem o Duncan, mas posteriormente no episódio, ele é o atual mão do rei e também é príncipe de Pedra do Dragão, que é onde Rhaenyra está na atual temporada de A Casa do Dragão. Então, tudo em família, mão do rei, príncipe é o próximo rei, tá? E sabe quem são os tataravós de Baelor Targaryen, Marcelo? São Rhaenyra e Daemon. Então, Baelor é da linhagem de Rhaenyra e Daemon. Vamos lá. Rhaenyra e Daemon tiveram um filho chamado Viserys II. Viserys teve um filho chamado Aegon IV. O Aegon teve um filho chamado Daeron II, Daeron o Bom, né, o atual rei, que teve um filho chamado Baelor. Lembrando que eu sempre falei, né, o primogênito masculino de cada rei aí. E no torneio também está quem? Está o Miekar Targaryen, que é o irmão do Baelor, que os filhos desapareceram ali, sumiram, né? E talvez o pessoal reclame que esses Targaryens não têm o cabelo platinado. O Baelor é um cabelo até preto ali, mas daí tem que lembrar que a mãe dele, né, o que caso a mãe do Baelor é da casa Martell. E nos livros é dito que o Baelor tinha assim os cabelos mais escuros, tá? Então, até aí tudo bem, não precisa ter o cabelo super platinado lá. No torneio de Valfreixo também está o filho primogênito do Maker, que é o Aerion Targaryen. Que é esse cara que foi arrogante, foi filho da mãe, tirou o Duncan pra merda, tá ligado? Ele que mandou guardar o cavalo ali. Mas enfim, Marcelo, o que tu achou também, pode mencionar sobre isso, e também da guarda real que apareceu com uma armadura linda, toda branca, Marcelo? Exato. Ali a gente vê cavaleiro servindo ao seu propósito, né? Que é cuidar do seu senhor, que é cuidar do seu lorde. Então, um cavaleiro, já que ele tá ali cuidando do seu lorde, ele tem que mostrar todo o luxo que aquela família carrega, toda a riqueza e o poder que aquela família carrega. E qual a forma melhor de demonstrar isso? Através da sua armadura, né? Então, quando o cara chega ali com aquelas armaduras branca linda, cara, aí tu fica tipo, isso sim que é um cavaleiro, cara, né? Isso sim que tá não só agindo como tal, mas tá mostrando que tu consegue reconhecer isso
a 5 quilômetros de distância, né? Então, é isso. Ainda bem que tu trouxe toda essa questão da linhagem dos Targaryen, porque ao longo do episódio eu ficava me questionando toda hora, tipo, será que essa pessoa tem alguma relação com alguém lá da primeira série, da série original, e eu não sei, eu não tô lembrando, porque eu não saberia. Então agora já fica um pouco mais tipo assim, visível. E também toda a questão que tu falou do cabelo, porque eu reparei que alguns deles tinham cabelo preto, eu fiquei, cara, o que será que tá acontecendo aí, tá ligado? Tinha ali os platinadão, mas também tinha os cabelo preto, eu fiquei, ué, sai, agora fica um pouco mais um pouco mais claro pra mim, né? Então a gente vê ali, obviamente, os caras dando, né, uma de queixo erguido pra cima do Dunk, mas isso também não vai esquivar ele na hora dele buscar apoio dos caras lá pra alguém assinar pra ele. Eu já tentei com todo mundo, tem que vocês dar essa moral pra nós. Então, também eu quero ver como que os Targaryen vão se portar ao longo dessa série, porque a gente sabe que eles são muito erráticos. Num dado momento eles estão ali muito tranquilos, quando vê eles já querem matar todo mundo, né? Então, talvez um desrespeito, eu teorizo que talvez algum desrespeito a algum dos Targaryen ali ao longo da série possa vir acabar causando tragédias ali, pauleira entre vários cavaleiros. Vamos lembrar que tem vários senhores reunidos ali, né, cara? Nem todos eles se gostam. Então isso muitas vezes pode acabar gerando aí conflitos internos. Vamos ver. Né? E aí, então, ó, resumindo, essa linhagem Targaryen vem da descendência lá de Rhaenyra e Daemon, né? Que eram tio e sobrinha. Loucura, né, Marcelo? Né? Mas o Duncan, como tu mencionou, é tão sem noção, ele invade um conselho Targaryen, né? O conselho ali dos filhos do rei, tá ligado? E descobrimos que o pessoal está muito mais preocupado lá porque sumiram os filhos do príncipe Meaker do que com o torneio de Valfreixo. Mas o príncipe Belor parece que carrega talvez o codinome do pai, o Bom, porque ele escuta a história de um Zé Ninguém que invadiu a reunião da realeza e ainda, Marcelo, se esforça para lembrar que sim, Sir Arlan existiu aí, mostrando que o Duncan estava certo em acreditar nas histórias, Marcelo. Finalmente a gente teve as confirmações, né? E veio de um Targaryen, que realmente, tipo, o cara tava lá, veio do grupo ali, né? Confirmar tudo aquilo que a gente ficou na dúvida. Porque eu tava pensando, cara, não, isso aqui é mentira, ele deve estar inventando isso daí. Mas não, realmente a gente teve a confirmação de que ele é o que ele diz ser. Né? Então eu já não tava nem esperando mais. Nesse segundo episódio eu já tava pensando, bah, deve ter alguma treta aí no meio. Mas não, a gente acaba tendo uma espécie de confirmação, isso foi bem massa. Né? E a gente descobre que o Sir Arlan derrubou já Daemon Lannister, né? O Leão Grisalho, que era o Lorde de Casterly Rock. Foi um torneio em Lannisporto. E daí o Príncipe Baelor ele estudou o seu oponente, que era o Sir Arlan, no torneio de Ponta Tempestade, né? Um torneio de 16 anos antes. E daí ele gostava de estudar seus adversários, por isso que ele tem uma boa memória. E ele diz que quebraram 4 lanças antes do Baelor ganhar. O detalhe é que os Sir Arlan mentiam que eram 7 lanças, né? Ele mentiam que era 7, pô, tipo assim, é uma lança para cada um dos deuses, né? A fé dos 7, dos 7 reinos de Westeros. Então, legal essa história também, Marcelo. Legal, e é aquilo, né, cara? Sempre tem o exagero, né? Então, 7 lanças, aí o cara fica, não, é 4 lanças, sabe? Então, é legal, realmente, porque tem todo o simbolismo dos 7 reinos por trás, né? Então, o cara realmente quer buscar. E aí ele fala, não, ele tenta corrigir. Quem que o Duncan é pra querer corrigir um Targaryen, Louco. tá ligado? E aí ele só dá a cabeça pra trás e fala, não, exagero faz parte. E ele deixa tocar. Cara, dependendo do senhor que fosse, ele já morria ele mesmo. Dependendo do senhor que fosse, já ia mandar o cara lá pra fora, ia prender ele numa praça pública para ser decapitado, ia levar ele pra uma masmorra, enfim. Mas é um personagem muito legal, cara. Ele é engraçado. Quando ele aparece na tela meio desengonçado, é engraçado, viu, Dank? E é muito bom que pegaram atores desconhecidos, sabe? Não tem assim nenhum ator, meu Deus, mega famoso na série. Isso também acho que eleva o Cavaleiro Sete Reinos. E o Duncan, Marcelo, ele é tão bobo que ele fala tanta bobagem. Ele é muito ingênuo, sabe? Imagina, na saída ele fala assim, ó, pra um Targaryen: eu tô rezando para que os teus filhos não estejam mortos. Cara, ele escolheu a pior frase, Marcelo.
O cara, tipo, nenhum tato social, né? Ele não tem contato com ninguém, era só ele e o Arlan. Então, basicamente, ele quis meio que agradar. Ô, espero que eu não encontre teus filhos mortos. Tipo, o cara só olha com a cara e ele vai saindo, assim, pau, meu, muito engraçado, sabe? É tipo de coisa que tu não espera ver muito num Game of Thrones da vida, né? Mas aqui já mostrou que a gente pode esperar um The Office meio que medieval, assim, né? Pra ver nos próximos episódios esses momentos de constrangimento engraçado, assim, tá ligado? Sim, e aliás, uma informação nova é que só um filho que pode carregar assim um emblema de um cavaleiro que morreu, e com isso o Duncan vai ter que criar um símbolo para si. E daí voltamos lá pro teatro, volta a dizer que é espetacular ali o teatro de marionetes para uma época medieval, dão uma surra em vários de hoje em dia, e o Egg que sugere, né, o olmo, uma árvore como símbolo, já que faz sentido da fala do episódio passado do Duncan falando que a árvore protegeria os dois da chuva. E ainda complementa com a estrela cadente, né? Então, muito bom essa criação aí. E já pode falar também, Marcelo, se essa simbologia era comum antigamente. Sim, sim, a heráldica é, né, cara, o símbolo das famílias era uma coisa muito, muito, muito poderosa, muito símbolo de orgulho, porque, cara, todo cavaleiro leva o símbolo da família, ele leva um estandarte lá no seu escudo, seja na sua túnica, seja na sua bandeira que ele carrega, levam, enfim, né, o porta-bandeira vai carregar aquilo dali para levar com orgulho o símbolo da família que ele está representando, né, cara? Tem a heráldica aí, cara, que é o estudo dos brasões das famílias e tudo mais. Agora, eu fico pensando ali, tipo, essa regra que ele coloca é muito real, né? Tipo assim, tu não pode carregar um brasão do senhor que já morreu se tu não é filho dele. E faz todo sentido, porque no fim das contas o brasão pertence apenas a alguém da família, então ele vai ter que criar um outro brasão, que daí ele vem pedir uma estrela cadente em cima, né? E aí a gente tem a criação ali, né, do símbolo dele, que talvez eu acredito que vai crescer muito ainda, ele só não tem a noção ainda, mas eu penso que essa questão da heráldica, assim, cara, ela tá diretamente ligada ao funcionamento do período medieval, porque muitas vezes a gente vê um escudo e parece que tem, tipo, duas bandeiras pela metade, assim, tu fala, cara, por que isso? É porque muitas vezes isso significa a união de duas famílias, né? Através de um casamento a gente acaba tendo a união de duas famílias. Às vezes mais, a gente vê, tipo, quatro elementos ali dentro da mesma bandeira, representando a união de várias famílias, através de vários casamentos e tudo mais. Então, tem muita gente que se debruça até hoje para estudar esse tipo de coisa. E eu acho que sim, o período medieval e o período moderno da história foi onde isso mais se levou a sério, tá ligado? Então não tem como pensar num cavaleiro sem pensar num brasão, porque no fim das contas eles carregam isso, né, com orgulho. Isso é por isso que eles lutam no fim do dia, né? E algo que a gente esqueceu de mencionar no nossa análise do episódio 1, que foi o Lionel Baratheon, que deu a ideia pro Dunk ter o codinome ali, Dunk o Alto, que faz sentido, o cara é gigante, Marcelo. O ator, ele é muito alto, tem uma diferença de tamanho pro Egg, uma hora ele tá sentado e ele continua gigante perto do Egg, sabe? E é muito bom ver que o Dunk é desengonçado, assim, com as palavras, não sabe nem conversar, e o Egg, o gurizinho de 11 anos, tá apavorado, assim, com o magrão, e tenta consertar as falas dele naquela conversa com a guria do teatro, Marcelo. Exatamente, porque ele vai lá pedir para ela fazer o. Ela vai lá pedir para ela fazer o símbolo, né? Pra ele, tipo, nem conhece a pessoa, fala, tem como tu criar um brasão aqui para mim. E é isso, a gente vê um pouco mais, eu acho, nesse episódio dessa relação do Duncan e do Egg crescendo mais, né? Eu acho que no fim das contas eu calculo que antes, no primeiro episódio, eu estava pensando que o foco da série seria a jornada do Duncan como um cavaleiro, né, ascendendo como um cavaleiro, trazendo renome para ele e para o seu recém-criado brasão. Mas agora eu acredito que no fim desse segundo episódio, eu consigo mais ver que, no fim das contas, o foco da série vai ser o Egg por si só. A relação do Duncan com o Egg e o Egg sendo o novo Duncan, né? O que o Duncan foi pro Arlan,
Agora a gente vai ver o crescimento do Egg ali e de como essa relação de amizade e servidão, no fim das contas, entre os dois se desenvolve. E eu acho isso talvez mais legal ainda do que tu ver o crescimento do Duncan como um cavaleiro de fato. Porque tem uma coisa bem batida, mas eu acho que a relação dos dois ali, nesse crescimento, na busca de renome cavaleiro, eu acho que é mais legal ainda. Então, isso me deixou mais empolgado pro terceiro episódio, no fim das contas. Perfeito, perfeito. Eu tenho que me segurar aqui para não falar nada de spoilers, mas um dos teus pedidos, que era a volta de Lionel Baratheon, Marcelo, aconteceu aí. O que tu achou do cabo de guerra que o Duncan levou praticamente sozinho aquela ali? Exatamente, mas também, né, olha o tamanho do cara, e ele tava lá sentado, só vem o senhor falar, eu preciso da ajuda aí, cara, quem melhor do que aquele cara daquele tamanho, né? Vai o Egg junto Então, dele. exatamente, sabe? Então, pá, tu vê aquele cara 2 metros de altura lá, mas é isso, porque às vezes a gente pensa que esses festivais aí não é só a justa em si, mas tem várias outras. É quase como se fosse um circo, é quase como se fosse um parque, né, cara? Vai ter várias atividades para as pessoas fazerem. Então, o Cabo da Guerra também não deixa de ser, é uma competição, mas não deixa de ser um momento de integração, cara. É como se fosse uma Olimpíada medieval, no fim das contas, né? Porque o papel da Olimpíada são as competições para gerar integração. Aqui a gente está vendo isso também. Não é o que costuma acontecer muitas vezes. Ao longo da história, a gente vê que muitas dessas justas aí acabavam gerando morte. Teve reis, inclusive rei da França, que morreu numa justa, né, ao longo da história. Então elas eram bem perigosas. E isso às vezes acabava acirrando ou criando rivalidades entre determinadas famílias por causa disso, né? O que é muito louco. Então, ali o cabo de guerra, dificilmente alguém vai morrer ou vai se ferir com aquilo. Mas é só para mostrar, eu acho que a série só queria mostrar que um torneio de justo, um festival no entorno disso, não refere-se apenas ao torneio dos cavaleiros, mas tem tudo na volta, como o teatro que a gente já viu, né? Das marionetes e tudo mais. Então, para quem mora ali, cara, é uma baita festividade e também uma forma de alavancar a economia da região. Com o tanto de visitante que recebe, muita gente entrando na cidade está apinhada de gente, as tavernas, os hotéis, tudo vai receber gente também. Nada diferente do que a gente vê hoje também, né, cara? Né? E a gente tá vendo uns 2 dias aí de Valfreixo e até agora nem indício de começar realmente o torneio das justas. A gente viu ali um aquecimento que a gente vai falar daqui a pouco. Porque eu quero comentar antes, depois do Dunk, ele conseguiu colocar o seu nome no torneio, vem o próximo objetivo da sua lista, né? É um problema de cada vez aqui. Agora ele tem que ter uma armadura, né? Então, Marcelo, 800 viados para ter ali um trabalho artesanal feito pelo tal peite de aço, mas daí ele não tinha dinheiro, conseguiu um descontinho, foi 600 viados de prata, mas para isso o Dunk teve que se desfazer de um dos seus cavalos, hein, Marcelo? Mas é aquilo, cara. É aquilo que eu comentei no primeiro episódio. Eu falei que o cavaleiro, ele não é só o cara, né, que tem o cavalo. É ele que arca com os custos da manutenção. Tanto do cavalo, da sua armadura, do seu escudeiro. Tem um custo muito elevado para ter aquilo. O cara cobra, tipo, 800 viados dele. Ele fala, mano, tenho dois. É isso, tu não é ninguém, tu não tem nada. Então, como que tu vai ser um cavaleiro? Não basta alguém responder por ti, mas tu também tem que ter o dinheiro para arcar com aquilo. Então a gente tá vendo ele agora correndo atrás de, ó, já consegui participar da justa. Agora eu preciso ter a armadura, né? Então achei uma cena bem massa. Na verdade, o Ferreiro ficou até com pena do cara ali, né? Deu para ver que ele ficou meio com pena, Sim, tipo, tá, beleza, leva, depois me traz aí, sabe? perfeito. E a gente tem então o Duncan, ele querendo vencer o torneio de Valfreixo para também chamar a atenção de uma das casas e, pô, vai que ele é chamado para ser cavaleiro de uma delas aí. Já é um objetivo de vida, Marcelo. Eu acho bem melhor do que ser apenas um cavaleiro andante. Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que ali ele vai acabar encontrando um propósito muito maior do que ele foi buscar, né, cara? Foi buscar renome de cavaleiro, mas vai acabar conhecendo outras coisas, vai acabar criando laços e buscando outras coisas, conexões e tudo mais. Pô, o cara já no primeiro episódio já conheceu um Baratheon ali, né, cara? Já caiu tipo nas graças do cara. Então agora conheceu um Targaryen, pediu um favor pro Targaryen. Então tem muita coisa pra acontecer ainda, né? Então é bem massa, velho. Eu achei que foi uma boa, se manteve a qualidade no segundo episódio em relação
a primeira, não acho que decaiu, porque muitas séries têm, tipo, um primeiro episódio forte e no segundo decai. Achei que manteve a qualidade, assim, né? Espero que não se perca no terceiro, mas tá bem legal por enquanto, mano. Né, eu acho que vai se manter porque são episódios curtos, são só 6 episódios, não vai ter enrolação, sabe? Mas vamos para as primeiras justas, a abertura do torneio ali, tem até um Targaryen, o príncipe Valar, né? Ele é o filho do Baelor. Tipo assim, se o Baelor se tornar rei, o Valar seria o próximo rei, né? Porque é sempre o primogênito ali da família. Mas, o cara, eu achei muito bem filmado aquelas justas, apesar de ser algo rápido, porque acho que começou agora o ponto alto da série. A gente vê ali as pontas das lanças de madeira, né? Que não é pra matar aquelas justas, mas eu acho que dá pra dar uma merda muito grande. Tu pode ser pisoteado por um cavalo, pode cair de mau jeito, sabe, Marcelo? Tu acha que eles conseguiram, assim, mostrar com fidelidade o que é uma justa, Marcelo? Olha, eu acho que ainda vai mostrar melhor, porque o que a gente está vendo ali basicamente é isso que tu comentou, é um aquecimento, né? Um aquecimento, tá recém aparecendo ali o início do negócio, tá mostrando como que tipo assim, eles aqueciam antes de começar de fato o confronto, mas já mostrando como é que funciona a justa, né, cara? Esses torneios aí, antes da forma que a gente tá vendo ali na série, ela já é a sua versão mais teatralizada, né? Quando esses torneios ocorriam no século VIII e no século IX, que começou a ser praticado pelos carolíngios, lá da época do Carlos Magno, era um bagulho muito mais violento. Eram lutas coletivas, os caras lutavam com armas de verdade, tipo assim, a galera se matava muitas vezes por causa disso. E aqui a gente já tá vendo um tipo torneio de justa típico do século XIII, XIV, XV, onde ele já tem um certo cuidado a mais, tem armaduras pesadas, pensadas, né? Tipo, a gente vê às vezes umas placas do lado, assim, já esperando o cara receber aquela batida com a lança ali, né? Então tem todo um cuidado e tudo mais para que não ocorra. Ah, eu falei que o rei da França morreu. Mas é porque foi uma fatalidade. Ele tomou uma paulada com aquele bastão e uma farpa cruzou o capacete dele e acabou matando ele. Putz. Infeccionou e tudo mais, ele morreu. Mas assim, ele estava com toda a segurança possível para que isso não acontecesse, né? Ali a gente tá vendo que, tipo, pode acontecer. Nada tá livre, mas tem todo um cuidado, porque no fim das contas é mais mostrar poder através da pompa e do luxo, né, do teatro, do Ashford convocando todo aquele torneio e tudo mais para, enfim, trazer requinte para sua região. Mas a forma com que aparece ali o início da justa, eu acho que foi bem fiel, assim, no fim das contas. Né? E, tipo assim, até agora a gente nunca viu o Dunk em ação. A gente não sabe se ele luta bem, porque quando ele tá vendo essas justas, ele tem tipo um ataque de pânico, um ataque de ansiedade, porque a teoria é uma coisa, Marcelo. Já na prática, tu vivenciar aquilo começou a dar um medinho no garotão ali. Porque na hora do vamos ver é outra coisa, né? Aquilo é o moleque que romantiza a guerra, até participar de uma guerra real. Ah, eu amo guerra, adoro guerra, adoro guerra. E aí, do nada, vai participar da guerra e já não gosta mais, porque tá vendo de fato como é. Então, agora eu quero ver como é que ele vai se portar, porque é aquilo, né, cara? Ele é escudeiro de um senhor errante, de um cara que não tinha casa, um cara que dormia ao relento nas estrelas. Agora a gente tá vendo ele, de fato, ir pra pauleira, vai estar todo mundo assistindo ele, vai ter um Ashford, vai ter um Baratheon, vai ter um Targaryen assistindo ele lutar, né? Então, para um cara inexperiente, com certeza aquilo ali vai pesar. Então, por isso que eu já tô querendo ver como é que vai ser no terceiro episódio. Acho que ainda talvez não tenha o festival, tá? Eu acredito que a gente vai ver, de fato, as justas acontecendo oficialmente do quarto em diante, assim. Mas eu tô curioso para ver como que ele vai se portar diante disso. Sendo Game of Thrones, tudo pode acontecer, né, mano? É, pode ter muitos plot twists ainda em cima disso. E a gente também pode pensar, né, tá, será que a torcida vai comprar ali um cavaleiro que ninguém conhece, né? E daí começam a querer que ele seja campeão? Será que vai perder na primeira luta? O que vai acontecer? Mas é aquilo. A última cena mostra que o Duncan realmente idolatrava o Sir Arlan e como nenhuma das casas ligou do pelo assim, a ajuda que o Arlan fez nesses anos, o Duncan tá pegando esse ódio e isso pode ser transformado em motivação, sabe? Então o episódio acaba com o Duncan ali com sangue nos olhos, sabe, Marcelo? Mas tu acha assim, ó, se tu fosse chutar, tu acha que o Duncan ele vai se dar bem ou vai se dar mal nessas justas aí? Cara, é que é difícil. Sendo Game of Thrones, tudo pode acontecer, sabe? O cara pode até morrer no negócio, assim, né? Então, eu acredito que
aquela frase final ali dele meio que desliga ele do passado, o cara escondido, para virar o Cavaleirão, o Alto, de fato, né? Então ele sente que o senhor dele morreu de forma injusta no sentido de que ele não teve o renome que ele buscava. Então ele vai tentar buscar um renome de certa forma, né? Até para em memória do seu senhor. E eu achei isso bonito no fim das contas. Então, ao meu ver, eu acredito que ele vai crescer muito ali, né? Vai avançar muito forte. Não sei se vencer, mas vai avançar e trazer um certo renome. Agora, as consequências disso é que eu não faço ideia. Mas, de novo, sendo Game of Thrones, mano, eu não quero afirmar nada, porque no fim de semana pode até morrer no próximo episódio, vai saber, tá ligado? Perfeito, perfeito. E antes de acabar aqui, finalizar a nossa análise, eu preciso trazer um recado da nossa patrocinadora para as famílias. Então, aqui, ó, atenção, porque as férias chegaram com diversão em dobro no cinema da Cine System. Adulto pagou, criança de até 10 anos não paga. É isso mesmo, ó, comprou o ingresso do adulto, a criança entra grátis, 0800, para curtir aí toda a magia do cinema. Essa é a promoção Super Férias Kids, as suas férias free em diversão. E essa promoção é válida do dia 15 de janeiro até o dia 4 de fevereiro. Cine System é cinema além do filme. Nessa nossa parceria, nós sempre sorteamos toda semana ingressos de cinema para quem faz parte do Clube Nerdverso. A partir do nível 1 ali, vocês já entram no nosso grupo do Whats, e a partir do nível 2, vocês concorrem a ingressos de cinema toda semana, e também os membros podem concorrer a esse livro aqui que eu estou mostrando, O Cavaleiro dos Sete Reinos. Um dos membros vai levar, no final de janeiro, esse livro para casa, tá? E vocês podem também ser membros do YouTube, cada nível tem os seus benefícios bonitinho, explicado ali, a partir do nível 2 tem todos esses benefícios. E é isso, Marcelo. Então, semana que vem ainda tu crava que não teremos as justas. É isso. Eu acredito que não, eu acredito se bem que, né, é uma série curta, né, cara, então, de repente, a gente já tem pelo menos o início ali, mas se começar, eu acredito que não vai ter um avanço ainda, vai ser uma coisa bem iniciante, porque eu acho que o foco dessa temporada vai ser a próprias justas, né, e aí vai acabar ali, talvez, num cliffhanger muito forte, né, vai deixar alguma coisa muito forte para a próxima temporada, então, eu acredito que se começar no próximo, vai ser bem inicial. Então, para quem já tá esperando ver pauleira ali e tudo mais, eu acho que não, cara. Acho bem difícil, na verdade. Perfeito, então. É isso, nos encontramos semana que vem para falar do episódio 3. Chegaremos na metade da temporada, que loucura. Mas é isso. Até lá, gurizada. Tchau, tchau.